Bom dia, gente! Eu sou o Matt Bala e esse é o resumo da madrugada pós-formação de paredão. E que paredão, hein, gente? Quem será que vai sair? A gente só vai descobrir na terça-feira de noite, tá? Vem chegando no nosso canal já colaborando, clicando no gostei, tá, gente? Nossa meta são de 3.000 likes, porque, olha, vocês conseguiram alcançar a meta deste domingo, então nessa segunda-feira, por favor, clica no gostei para colaborar, tá bom? E também vem fazer parte da nossa comunidade, a gente tá com quase 74 mil inscritos. Vai clicando em inscrever-se e ajudando e colaborando no crescimento do nosso conteúdo, beleza? Olha só, o pessoal que tá moscando, gente, o paredão foi formado com Dani e Diego, Edilberto e Raíssa e Vitória e Matheus. O voto é para eliminar e eu vou te dizer que a votação tá apertada, viu? Tá apertada entre Ed, Raíssa e Vitória e Matheus. Não dá pra saber quem vai sair. Então vocês têm que ir lá e votar no G-Show bastante, ok? Um resumo pra vocês do que aconteceu. Ó, assim que terminou a prova bate-volta, a Raíssa foi a primeira a voltar pra casa. Ela voltou já chorando, bem nervosa, caiu no gramado, de joelhos. O pessoal foi lá tentar acalmá-la, mas ela estava visivelmente abalada. Inclusive, assim que foi pra sala, falou que não queria conversar com ninguém. Não queria que ninguém viesse até ela conversar após o paredão. Aí a gente teve a justificativa dos votos, né? A Dani e o Diego justificaram, a Vitória e o Matheus também. Só que vamos ficar atentos à justificativa de permanência de Edilberto e Raíssa. Porque foi essa justificativa que deu treta nessa madrugada. O Edilberto falou o seguinte: todo mundo tá vendo essa perseguição que tá acontecendo aqui em casa. Lógico que é o jogo, mas a gente tá se sentindo muito prejudicado. Não conseguimos participar de nenhuma prova e isso desanimou, mas a gente quer fazer muita coisa ainda. Temos esperança que vai dar muito certo. Essa foi a justificativa e vocês prestaram atenção que ele falou perseguição, né? Teve bastante gente dessa casa que não gostou da justificativa do Gilberto e daqui a pouco vocês vão ver que vai dar muita treta. Mesmo a Raíssa falando que não queria conversar com ninguém, a Camila e a Tamires foram lá e abraçaram a Raíssa, apoiaram ela e tudo mais. Lembrando que foi as próprias irmãs, Camila e Tamires, que colocaram o Edilberto e Raíssa no paredão pelo Big Fone que tocou nesse domingo de noite, tá bom? Será que foi verdade ou será que foi falsidade das irmãs? Diga aí nos comentários, por favor. Subindo lá pro quarto fantástico, gente, os gêmeos, gente, detonaram o Diego Porto, chamando o Diego de falso e garantem que a volta de Edilberto e Raíssa vai acontecer na terça-feira. E o João Pedro falou o seguinte: vocês vão votar, viu? O Goiás tá com nós. O Brasil inteiro tá com nós. Eles têm tanta certeza assim, né? Eu acho que nem eu sei quem o Brasil tá junto nesse momento. Imagina eles, deviam saber menos ainda. O João Pedro então disse o seguinte sobre o Diego: não é possível. O Brasil inteiro não vai deixar, não. O Brasil tá vendo como o Diego é, como ele tá jogando. Lá fora eu sou fã dele, mas o que tinha de admiração por ele, como pessoa, acabou, disse João Pedro. Fiquei impressionado, hein? Caramba, só que na cara do Diego ele não falou nada, né? Bom, do lado externo, gente, a Vitória e o Matheus sentaram para conversar com Eva e Renata para esclarecer o porquê votaram nela, porque elas quase foram pro paredão, né? Pra quem não sabe, gente, teve um empate e quem desempatou foi o Diogo, que acabou colocando a dupla Diego e Dani no paredão, tá? Bom, durante esse bate-papo, gente, de perdão e tudo mais, Eva e Renata, então, gente, confessaram que estavam sentindo que a Vitória tava dando umas patadas nela, tá? A Vitória não tava ciente disso e pediu desculpas. Ela falou o seguinte, ó: então eu devo pedir desculpa pra vocês, meninas. Não só por isso, porque não foi intencional. Mesmo que não tenha sido intencional de machucar, posso ter machucado sem querer. Desculpa, não foi de maneira alguma intencional e peço desculpas por não ter ido conversar com vocês sobre o negócio da academia que eu senti que eu incomodei, disse a Vitória pra Eva e pra Renata, tá? Bom, a conversa foi amigável e tal e abraçou aí, terminando de uma forma bem amistosa. Bom, o pessoal tava perto da lavanderia, gente, né, tomando uma ducha, né, por causa daquela meleca que caiu na prova do bate-volta, né? E durante esse momento, o Vinícius começou a reclamar sobre o Edilberto, sobre o discurso que teve, né, da justificativa para ficar, que ele falou que ele estava sendo perseguido. O Vinícius então reclamou que o Edilberto estava falando de uma forma errada, após o Edilberto afirmar que estava sendo perseguido por conta dos vetos que aconteceu essa semana na prova do Anjo, na prova do Líder, e também por ele ter ido para o paredão 2 vezes nas 2 semanas seguidas. E o Vinícius falou o seguinte: perseguição?
Eu sei que eu sou a primeira opção de voto deles. E se eles puderem me botar, eles vão me botar. Como que eu vou deixar uma pessoa dessas me botar no paredão? Não tem lógica isso. Aí a Aline foi tentar acalmar. Calma, Vinícius, calma, respire, respire. Acabou, fique em paz, respire. Disse a Aline que estava tentando acalmar o Vinícius, que ficou muito mal com o Edilberto, tá? Bom, como eu falei pra vocês, gente, não foi só o Vinícius. Teve mais gente que ficou mal e daqui a pouco vocês vão ver que deu briga feia, tá? Do lado externo, a Graciane diz que Renata foi meio ríspida com ela e com a Vitória no fim do paredão. O que aconteceu, Matt? Ó, eu vou narrar pra vocês a história. A Graci, gente, falou o seguinte pras meninas aí. Quando foi ali comigo e com você, a Renata foi bem ríspida, né, ô Vitória? E aí a Vitória respondeu. Ela foi meio seca, né? É jogo, tudo bem. E a Graciane respondeu. Não, a Renata falou, eu vi que vocês foram em mim. Eu vi que vocês combinaram para ir em mim. E a Vitória, então, narrou toda a conversa que teve com a Eva e Renata, que foi agora há pouco, e que a situação ficou amistosa, mas a Graciane achou meio ríspida a Renata no jogo, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre a briga que deu aí no banheiro, com o Guilherme tomando banho. Tudo começou entre o Guilherme e a Raíssa, tá? Tava o Guilherme e a Raíssa no banheiro, eles estavam conversando enquanto o Guilherme estava tomando banho. O Guilherme disse o seguinte, eu não quero ver ninguém sozinho aqui nessa casa. A minha aproximação com a Dani e com o Diego aumentou mais, porque vi eles em alguns momentos sozinhos. Eu não quero ver ninguém aqui recuado nessa casa. E a Raíssa, claro. Só que aí, gente, o Edilberto ouviu que o Guilherme estava conversando com a Raíssa e chegou lá, tá? Chegou lá no banheiro. E aí, gente, o Guilherme disse pro Edilberto dar nome aos bois quando o Edilberto disse que estava sendo perseguido pela casa. O Edilberto e o Guilherme começaram a protagonizar uma briga, uma confusão ali. E o Guilherme estava bem exaltado, tá, gente? Bem exaltado mesmo. E disse que não gostou da justificativa de Gilberto, porque o Gilberto não esclareceu o porquê ele estava sendo perseguido, quais são as pessoas que estavam perseguindo ele, que na verdade a justificativa dele é uma justificativa que não era legal falar e tudo mais. E aí o Edilberto, gente, até falou quais eram as duplas que ele estava se sentindo perseguido. Ele falou que as duplas que estavam perseguindo ele eram Matheus e Vitória, e Vinícius e Aline. E assim que ele estava falando, gente, quem apareceu foi a Camila, porque a Camila também ouviu o nome dela. Por quê? Porque o Edilberto falou o seguinte, ó. Você fala e você também escuta, desde quinta-feira. Eu fui colocado no paredão hoje novamente pela Tamires e pela Camila. Também fizeram o que fizeram e colocaram a gente diretamente no paredão. Eu não esperava isso delas. Você vem falar isso, não é perseguição? Me desculpa, é perseguição, disse o Edilberto. Aí apareceu a Camila, porque ouviu, né, o nome dela e foi saber o que tá acontecendo ali, tava justificando o porquê que ele tava falando que foi perseguição na hora da justificativa do voto pra ficar, tá? Bom, aí a Camila saiu, aí o Guilherme e o Edilberto continuaram, gente, discutindo, tá? Sobre se foi ou não perseguição e tudo mais. E durante essa discussão, o Guilherme falou que estava tentando fazer todas as formas de não deixar ninguém sozinho na casa. Tentando conversar com todo mundo, inclusive conversar com o Edilberto e com a Raíssa. Aí o Guilherme falou o seguinte, eu sou idiota, porque a minha sogra queria votar em vocês dois. Mas eu tava batendo o pé, falando, não vou. Sou idiota e imbecil mesmo, viu? Estúpido e canalha pra caramba. Eu sinto as coisas pelas pessoas e não tá sendo recíproco esse sentimento, disse o Guilherme. Por quê? Porque o Edilberto e a Raíssa puxaram o Guilherme e a Josema pro paredão. Então por isso que o Guilherme também ficou enfurecido. Então não é só a questão da perseguição. É a questão de que Diego, Gilberto e Raíssa terem puxado ele pro paredão. A dupla pro paredão. E o Edilberto então falou o seguinte, não fala que você não tem certeza, ô Guilherme, se você chegar nas meninas do meu quarto, você vai rever os conceitos da minha pessoa, viu? Eu não sou assim, não. E aí, depois da treta, né, que se acalmou, a Aline também foi conversar, porque também ouviu o nome dela ali no banheiro. Bom, a Aline então chamou a atenção do Gilberto, principalmente pela palavra perseguição. Falei pra vocês que o pessoal não tinha gostado? Pois é. Aí a Aline foi justificar, falando basicamente que não gostou do discurso do Edilberto, que não é perseguição que está acontecendo, né? Que é jogo, na verdade. E aí foi tentar esclarecer tudo o que está acontecendo na casa para o Edilberto ficar ciente do porquê que eles foram vetados da prova do líder pela Aline e pelo Vinícius, tá? E aí o Ed falou o seguinte para as duas. Pra Aline e pro Vinícius. Só uma pergunta, se a Tamires e a Camila tivessem atendido o Big Fone e não tivesse colocado a gente não estaria lá pela casa? Aí a Aline respondeu, eu não sei, tá?
Não existe uma perseguição, tá? Mas se a gente não tivesse vetado e você tivesse ganho a prova, eu tenho certeza que vocês teriam colocado a gente. E o Edilberto falou assim, é jogo. E o Vinícius, não é, então não é perseguição, é jogo, disse o Vinícius. E o Edilberto finalizou falando o seguinte, vocês não, porque o embate foi aqui. Mas vindo de Vitória e Camila, até do que eu escutei do Diego, eu não gostei, disse o Edilberto. O Edilberto então disse que não entendeu o veto da Vitória e do Matheus na prova do Anjo também, já que ele foi elogiado pelo Matheus anteriormente. E também ajudou a Vitória com a prisão de ventre. Sim, gente, essa conversa aconteceu. Ele falou que até ajudou a Vitória com a prisão de ventre. A gente vai ver esse trecho. A gente vai ver esse trecho porque é impressionante. Vitória, pergunte pra ela. Eu fui uma das pessoas que mais se preocupou com Vitória dentro dessa casa. Porque ela não ia no banheiro. Eu sei o quanto é difícil isso, porque eu não passo por isso, mas eu tenho pessoas na minha família que passam. Ai, meu Deus. Essa conversa aconteceu mesmo? Eu também fiquei bem impressionado. Mas enfim, falou que ajudou a Vitória porque ela tava com prisão de ventre. Ai, meu Deus do céu. Enfim, um pouco de vergonha alheia, um pouco de risada. E aí a conversa foi prosseguindo, tá, gente? Mas de uma forma bem tranquila. A Aline falou que não existe perseguição e que era jogo e tudo mais. E aí o Edilberto falou o seguinte, posso te falar uma coisa, Aline? Você é uma das pessoas daqui dessa casa que eu acho que tem mais empatia. Se coloca em um minutinho só na minha situação e pega algumas duplas vindo em ti e amanhã você vai falar o que você tá achando. E a Aline, eu compreendo então, eu compreendo. Aí o Vinícius foi usar a justificativa do queridômetro. Você percebeu que eu tô recebendo vários alvos do queridômetro? Eu não tô falando que eu tô sendo perseguido, não. Por que você tá falando? Disse o Vinícius pro Gilberto, tá? Enfim, gente, o papo depois foi indo. A Aline tava mais tranquila. O Vinícius não estava falando tanto porque ele estava mais alterado. O Edilberto então disse que descobriu algo hoje que deixou muito chateado. E por isso que ligou agora as suas anteninhas e que vai ficar mais atento ao jogo. Pra finalizar, então, a Aline falou o seguinte, tenta não levar isso pro coração, tá? Porque é jogo. A mágoa faz mal em quem mais sente do que a pessoa que causou a mágoa. Bom, o papo então finalizou com um abraço de muito obrigado e vida que segue. Outra pessoa que não gostou, gente, do Gilberto ter falado o que falou foi a dona Delma. Pois é, só que a justificativa dela não foi exatamente por causa da perseguição, e sim por causa do voto, tá? Dona Delma falou o seguinte, Deus é justo. Eu disse a Gilberto hoje, eu senti uma conversa diferente quando cheguei lá na cozinha hoje, e eu vi que o Gilberto se afastou. Quando ele foi pro VIP, a coroa subiu a cabeça. Ele se afastou de todo mundo, porque ele não era assim. Pra mim, já era um motivo de desconfiança. Eu falei, meu voto vai ser nele, e eu não queria. E o Guilherme chegou e falou o seguinte, e eu não queria votar, né? Porque eu gostava muito deles, olha só o que aconteceu. Dona Delma então falou o seguinte, o Edilberto vai ver o que é jogar o povo contra ele. Ele não me conhece ainda. Ele ainda não me conhece. A gente vê quem é quem nesse jogo. Tenho fé em Deus de que quem vai sair amanhã na terça-feira vai ser Edilberto e a Raíssa, disse a dona Delma. Será mesmo que vai sair Edilberto e a Raíssa? Não sabemos, tá? Inclusive, agora mesmo na aba com eles tem uma enquete para vocês votarem quem vocês querem eliminar. E ó, a enquete tá bem empatada, então vota bastante que em breve eu trago aqui o resultado para vocês, tá bom? Ó, vamos lá pro quarto Nordeste, gente. Eve e Renata sentaram para conversar com Camila e Tamires no quarto por causa da votação, tá? Porque a Camila e a Tamires votaram na Eve e na Renata, tá? Então elas ficaram chateadas, foi entender porque eles receberam voto, falaram sobre distanciamento, e a Tamires comentou que quando indicou a Edilberto Raíssa pelo Big Fone, que eram as opções da Camila e a Tamires para votação do paredão, a Camila precisou votar nas bailarinas. Por quê? Porque Eve e Renata então não eram tão próximas dela, ok? Eve então acabou pontuando que existiam outras opções na casa, Mike, Gabriel e os gêmeos, por exemplo. Mas que a Camila ainda não vinha, não estava nessa lista de prioridades, né? No caso, assim, a Eva e a Renata disseram que a Camila e a Tamires não estavam no topo da lista de prioridades para serem votadas. E que a Eva e a Renata se surpreenderam sendo votadas pela Camila e pela Tamires, tá? Enfim, gente, a conversa foi basicamente sobre a lista de prioridades. Elas se abraçaram e tal. Então, mais uma conversa nessa madrugada que acabou em abraço. Eita, meu Deus do céu. É confuso. Bom, enfim, mudando de papo, gente, teve uma conversa interessante do Matheus e da Tamires sozinhos no quarto. Nessa conversa dá pra perceber que o Matheus tá bem incomodado. Com o que, Matt? Com o fato deles terem se aproximado da Dani e do Diego após o colar do anjo. Matheus e Tamires conversam no quarto Nordeste e essa conversa não foi completa, mas deu pra perceber que o Matheus ficou muito incomodado com essa aproximação que eles tiveram repentinamente com Dani e Diego. Matheus disse o seguinte, ó, eu só não quero ficar tipo de falso do caramba, pô,
foi lá e falou com o Diego e com a Dani. Aí eu nem quero ficar falando essas coisas com ele depois de novo, não. Disse o Matheus com medo de ter sido taxado como falso aqui fora por ter se aproximado de Dani e Diego depois do colar do anjo. Mas teve pouquinho de falsidade assim, viu? Bom, lá no quarto ano 50, a Dani, gente, abriu o coração dela para as meninas, a Eva e Renata, e disse o porquê votou nelas. Meninas, eu votei em vocês, basicamente, para me defender e tal. E a Eva e Renata falou assim, a gente também entende porque a gente votou em vocês pra gente se defender. Foi apenas de defesa, a gente não tem nada contra uma a outra, tá? Então foi basicamente isso, para ficar bem amistoso a conversa aí. Bom, hoje é aniversário da Renata, aí teve parabéns, o pessoal cantou parabéns pra ela, comeu um chocolatinho, o que ela comeu aqui? Foi uma goiabada, porque o chocolate na xepa não tem, tá? O pessoal comemorou, ela tá fazendo 33 anos, parabéns Renata, tá bom? Mudando de assunto, gente, agora vamos falar sobre uma coisa muito tensa. Diego Hipólito. O que aconteceu, Matt? O Diego Hipólito teve uma crise de ansiedade e teve um ataque do pânico depois da formação do paredão, tá, gente? Foi um ataque bem forte. Inclusive, o Diego a crise foi tão forte que ele se esqueceu completamente do que tinha acontecido minutos antes da crise que ele teve. A Dani falou que ele percebeu que ele ficou muito eufórico, meio que falta de ar e tal, e foi tentar pegar uma água pra ele. Só que quando a Dani foi pegar água, ele começou a ficar muito mal. Infelizmente a gente não tem essa cena das câmeras, tá? Mas a gente tem apenas um momento em que o Diego vai pro confessionário pro atendimento, porque a crise de pânico dele realmente atacou bastante. Vamos ver o momento que ele vai pro confessionário? Aqui. Devagar, respira. Respiração de... Bebe um pouquinho de água também. Aí várias pessoas foram ajudar, falaram, respira, Diego, tudo mais. As pessoas tentando ajudar o Diego, que tava tendo uma crise de pânico, tá? Aí aconteceu o seguinte, gente, depois que o Diego saiu do atendimento, o Diego foi lá pro quarto, do quarto ano 50, que é o quarto onde ele dorme, tá? E aí nesse quarto, ele começou a tentar perguntar pro pessoal, o que aconteceu? Né? O que aconteceu comigo e tudo mais. E aí o Diego informa, inclusive, que ficou com medo de apertar o botão verde. Até perguntou, gente... o botão lá de desistência tava verde. Eu apertei o botão, o que aconteceu? Ele ficou meio até confuso. Não sabia nem se o botão tava verde, se não tava, se ele apertou, se não apertou. O que né, fez a gente ficar bem assim, até meio tenso assim com o que o Diego tá falando, porque aparentemente quando ele tem essa crise de pânico, ele esquece completamente tudo mesmo. Não sabe nem aonde ele tava, o que tava acontecendo e tudo mais. Vamos ver o Diego falando sobre o botão? Tava verde o negócio disso. E a Aline? Não podemos. Então, graças a Deus que eu nem pensei nisso. Matheus. Tava verde botão? A Dani falou que tava verde botão, mas ainda bem que eu nem pensei em apertar o botão, disse o Diego, depois da crise de pânico que ele teve, tá? A gente falar uma coisa muito séria pra vocês, eu não sei se o Diego vai aguentar ficar muito tempo nessa casa, viu? Porque a crise de pânico dele é muito forte mesmo. Então... vamos ver o que vai acontecer, tá? Bom, aí o Diego, depois dessa crise de pânico, gente, depois que ele recebeu atendimento e tudo mais, ele falou que tava com medo da sua imagem ser queimada, né? Dele ter entrado no Big Brother e acabar queimando a imagem dele, de atleta e tudo mais. Então ele ficou bem afobado exatamente por causa disso. A crise de pânico dele foi por causa disso e também por causa da briga da Gilberto no banheiro com o Guilherme, com a Aline. Isso também despertou a crise de pânico dele, tá? No quarto do líder, gente, os gêmeos acabaram conversando com o líder e com o Edilberto e Raíssa. João Gabriel então instruiu o Edilberto e Raíssa a falarem de Diego e Dani no Sincerão. O João Gabriel cita o momento em que o Diego teria rido de forma debochada do veto da dupla na prova de anjo deste sábado aí, tá? Então deu até justificativo. O João Pedro tá realmente irritado também com a vitória. E o João Pedro falou o seguinte, esses trem da vitória de ficar rindo me dá raiva. Ficar rindo no momento que não precisa rir, tipo hoje no paredão. Eu comecei a rir e pensei, você não sabe o que tá te aguardando, minha filha. Ela começou a rir no paredão, olhando pros outros. Não gosto disso não, velho. É feio ficar rindo no momento que não pode. Todo mundo tá tenso, disse o João Pedro, que criticou a risada da vitória durante o paredão. Beleza? Aí, gente, na cozinha da xepa, o Diego foi conversar com o Diogo, tá? E o Diego disse que a discussão do banheiro deu gatilhos e crise de ansiedade nele. O Diogo foi acalmar ele, conversou bastante com ele. O Diogo contou pro Diego que escutou a conversa dele com a Graciane. E aí o Diego, o Diego então agradeceu, falou o seguinte pro Diogo, após o Diogo confessar que ouviu a conversa dele com a Graciane. O Diogo falou o seguinte... Aliás, desculpa, o Diego falou o seguinte: estou até feliz que você escutou o que eu falei, ô Diogo.
Eu tenho fidelidade às coisas que eu falo. Eu não poderia votar nas meninas, no pensamento do que eu acredito, nas meninas no caso da Camila e Tamires, tá? Estaria incoerente com aquilo que fui com elas. Quando o pessoal comentou sobre a questão de votos, eu imediatamente fui conversar com a Dani e falei, não é certo. Eu me senti no dever moral de falar com cada uma das pessoas pontualmente, que eu poderia magoar se eu não falasse com essas pessoas. Mudando de assunto, gente, a Vitória e o Matheus fizeram uma promessa, caso eles voltem do paredão. O Matheus disse que vai raspar a máquina na alta, o cabelo na alta, tá? E a Vitória falou que se ela voltar do paredão, ela vai cortar 4 dedos do cabelo dela. Promessa, será que essas promessas serão cumpridas? Não sabemos. Bom, a Tamires repassou para Giovana e para Graciane o que ouviu da conversa lá na mesa da xepa. Por quê? Porque ela escutou o Diogo e o Diego conversando na mesa da xepa. E foi passando, olha, eles falaram isso e aquilo e tal, e falaram sobre a crise de pânico e tudo mais. Camila e Tamires então disseram que Diego e Dani seguem fazendo merda na casa e que as chances de Diego e Dani com eles se esgotaram. Eita, passou o paredão, mudou completamente com Diego e Dani de novo, né? Você viu? Eu falei pra vocês que era o anjo, gente. Eu disse pra vocês. Muita gente criticou. Não, Matt. São pessoas que querem se aproximar apenas. É do fundo do coração. Gente, ó. Acabou o paredão. Olha só como elas estão falando já. Já mudou completamente. A Tamires então disse o seguinte. Ah, eles continuam fazendo merda. O Matheus falou uma parada que é verdade. Ele falou, eles não são de confiança, disse a Tamires. E a Giovana falou o seguinte. Esquece. A gente deu 2 chances, agora é corte. E a Tamires respondeu o seguinte. Eu falei mais no jogo com ele. A gente conversou sobre voto, porque a gente acha normal. E a Camila então finalizou. Carai, só tá fazendo merda eles. Fica difícil defender também. Trazer o problema junto é foda também, disse a Camila. Matheus então diz que há mais de uma razão que impede do quarto Nordeste se aliar com Diego e Dani no jogo. O pessoal então disse que está incomodado com a postura do Diego e diz que é a hora de encurralar eles para saber se eles vão fechar com o quarto Nordeste ou não. A hora é agora. Caramba, gente, encurralar, que palavra forte, né? Olha só, presta atenção na Graciane. Graciane disse que eles precisam sim confrontar o Diego sobre a sua postura com o quarto, porque o Diego tá dando mole. Foi o que a Graciane disse. A Graciane falou o seguinte, e não vamos votar nele, tá? Ele já deu mole com um negócio do monstro pra caramba com a casa. Deu mole o Diego na semana passada e agora fez isso. Uma coisa é, pô, não queria combinar voto, ok. Mas ele deu muito mole, disse a Graciane sobre o Diego. Caramba, a Graciane não era amiga do Diego? Olha só, mostrando Graciane tá mostrando as garrinhas, tá? E a Graciane falou o seguinte, eu já estou doida pra ir chamar o Diego lá, só não vou chamar agora pra conversar, porque eu vou dormir. Mas, enfim, tava bem enfurecido. O pessoal já tava prestes a dormir, gente, lá no Quarto Fantástico. Só que o pessoal começou o quê? A criticar o Diego Hipólito. E os brothers falaram que o Diego Hipólito é falso, idiota e que não gostam do jogo dele. Eita. O Mike, inclusive, falou ali no quarto, gente, que tava achando que o Diego deu umas indiretinhas pra ele o dia inteiro. E que ele ficou muito irritado, inclusive, quando começou a tocar a música do monstro e percebeu que o Diego tava meio que dando risada e tava sentindo que a risada era pra ele. Eita. Bom, os brothers também, gente, zoaram o Diogo, o líder, né, dizendo que o Diogo vai cair no canto da sereia, no caso, no canto da Aline. Será? Será que vai cair? Será que não vai cair? Não sabemos. Bom, o João Pedro então falou o seguinte, o Diogo, aliás, o João Pedro não é esse daí não, tá, Matt? O João Pedro é o gêmeo. Cadê o João Pedro? Aqui, os gêmeos. O João Pedro disse que o Diego Hipólito não sabe nem o que o anjo faz, porque ele tava achando que tava imune, sendo que o anjo dá imunidade pro outro. Aí o Gabriel chega e falou o seguinte, esse bagulho no monstro me pegou muito. Eles estavam lendo, agora quem você escolhe sai do VIP e vai pra xepa. Mano, tava escrito que a gente vai pra xepa. Ele ferrou com geral. Era simples, era só escolher a Renata Eve, ponto final. Era algo muito simples. Se alguém quer ferrar comigo, então ferra, tá meca então. Se quiser foder com um grupo de pessoas que eu gosto, quero mais é que se foda. Aí agora fala, a gente veio pra mostrar mais a nossa história? Então você não veio pra jogar, veio pra ferrar o parquinho todo. Eu não gosto do Diego, disse o Gabriel. Olha só. Lá no quarto do líder, gente, o Diogo usou o dedo duro pra saber o voto de alguma dupla. E o voto que ele queria saber era o voto da Aline e do Vinícius. Ele descobriu que a Aline e Vinícius votou no Gabriel e no Mike. Eita. No quarto fantástico, o Mike então sugere que Diego entrou no programa para se humanizar enquanto camarote e não para jogar o jogo.
Jogo no Quarto Fantástico disse que mesmo tendo enfatizado que não indicaria a Camila Tamires, a Camila continua nem olhando pra cara dele. Após isso, gente, o pessoal foi deitar e dormir. E eu vou descansar um pouquinho, porque são 5h30 da manhã e esse é o nosso resumo da madrugada. Espero que vocês tenham gostado, desculpa que ficou um pouquinho grande, mas eu precisava falar pra vocês muitas coisas importantes sobre essa madrugada. Curtiu esse resumo, gente? Se inscreve, por favor, ó, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo aí pros grupos de WhatsApp, pros grupos de Telegram, pros seus amigos que querem saber tudo sobre Big Brother, porque aqui tem informação em primeira mão. Tá bom? Ó, a nossa meta de likes são 3.000 likes. Espero que a gente consiga alcançar juntos. E diga aí nos comentários quem vai ficar, quem vai sair. A gente vai descobrir nessa terça-feira. Grande beijo e eu fui!